Recapitulação do que a gente está estudando, aprendendo. Hoje é a terceira semana, não é? Terceira semana só com a parte de introdução. Eu estou pensando muito sobre isso, porque essa maneira que é muito didática tem atrasado muito. Na verdade, hoje era para a gente estar indo para o livro de Levítico. E a gente ficou 3 semanas com essa de hoje, apenas na parte de introdução, que eu acho que é muito válido. Eu anotei aqui para perguntar: vocês têm lido, estudado, observado cada versículo? Eu gostaria que você não abrisse essa apostila só aqui na quarta-feira, não. Que você, durante a semana, você estude isso. Eu nunca fiz seminário na minha vida. Eu li a Bíblia e tudo isso que está sintetizado foi resultado, tudo isso que você vai receber, as apostilas todas que vocês vão receber, é o resultado, é o produto do meu estudo, da minha pesquisa, de observar, de anotar e de me colocar no lugar de pessoas que encontram dificuldades para entender a Bíblia. Por isso eu preparei esse material. Eu tenho isso já há mais de 20 anos que eu ministro, e eu já estava achando que estava na hora já de fazer isso aqui com a nossa igreja. Vamos fazer uma breve recapitulação do que nós aprendemos nesta introdução do estudo bíblico, livro por livro. Vá lá para a primeira página, por favor. Primeira página. Eu faço a apresentação e eu fiz aí um questionamento para reflexão. Nestes questionamentos eu perguntei: quem conhece a vontade do Senhor de maneira geral e específica? Quando eu falo geral, é a vontade de Deus sobre tudo, sobre todos, sobre o mundo, sobre a igreja. E a vontade específica de Deus para você, para a tua vida. Quem conhece a palavra de Gênesis até Apocalipse? Quem já leu a palavra do Senhor de Gênesis até Apocalipse? Quantas vezes você já leu a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse? Quem sabe qual é o real significado de Levítico, Pentateuco, Eclesiastes, etc, etc, etc. Porque nós temos que saber qual o significado de cada livro, para que a gente possa entender o cenário que Deus nos colocou, para a gente entender a nossa própria espiritualidade. Quem sabe como cada livro apresenta o Senhor Jesus Cristo? Isso é fundamental, porque senão a gente tem dificuldades nas doutrinas, doutrina de justificação, doutrina de regeneração, doutrina de santificação. Quando a gente não entende como Jesus é apresentado em cada livro, a gente tem dificuldade. A gente acha que uma coisinha falada apenas na carta de Paulo aos Efésios já definiu toda uma doutrina. Não, a doutrina não é definida com um texto. A doutrina é toda definida de Gênesis até Apocalipse. Nenhuma doutrina ela tem força se ela não estiver integrada de Gênesis até Apocalipse. Em momento algum na Bíblia Deus vai desfazer o que ele fez, desdizer o que ele disse. Nunca. E por isso a gente precisa conhecer a Bíblia. Eu falei que em 1985, quando comecei no ministério, a minha preocupação foi preparar um material sintetizado de vários estudos e pesquisas para facilitar e encorajar pessoas a lerem, estudarem e meditarem na palavra de Deus. Eu fiz aqui a introdução com o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 a 14. Nesta introdução, vai passando, eu mostrei para vocês alguns dos mais principais objetivos da Bíblia. Eu mostrei 5 objetivos. Um é refletir a perfeita soberania, justiça e santidade de Deus. O segundo objetivo da Bíblia é refletir a nossa imperfeição, pecaminosidade, deficiência e fracasso. O terceiro objetivo da Bíblia é paralisar o mal. O quarto objetivo
é guiar o regenerado às boas obras. E o quinto objetivo, cadê? Onde é que eu estou? Quarto. Não, são 4 só. Informações importantes sobre a Bíblia nós vimos aí. A Bíblia toda a Bíblia gira em torno de Jesus Cristo. O nome dele não é falado em todos os livros, mas sempre quando na Bíblia, em cada livro, fala salvação do povo, está falando na performance, na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós vimos, vai passando, foi os termos importantes que precisamos conhecer na Bíblia. Nós vimos a lei, nós vimos as escrituras, mandamentos, nós vimos como as escrituras do Antigo Testamento é dividido, nós vimos os livros apócrifos, o que significa isso. Depois Lucas e Gisele vão durante a semana ler tudo até onde a gente parou semana passada. Nós vimos algumas heresias e o que significa heresias que estão nos livros apócrifos. Nós vimos também o que significa o cânon. Nós vimos como está dividido o Novo Testamento, quantos livros ele contém. Nós vimos aquele termo pseudoepígrafos. Nós vimos e entendemos a Septuaginta. Hoje nós sabemos o significado de testamento, o que significa a Vulgata. Nós vimos as provas básicas que um livro se submetia antes de ser incluído no cânon sagrado. Nós vimos as regras para a definição do cânon. E aqui eu anotei alguns textos. Nós vimos 1, 2, 3, 4 regras. 4 regras. Nós vimos a doutrina da Escritura, como ela é fundamental para a fé cristã. Sem a doutrina da Escritura Sagrada, a nossa fé fica comprometida. Nós vimos alguns termos chaves: autoridade, inerrância, infalibilidade, inspiração orgânica, necessidade, e parece que é uma palavra que não tem muito a ver, mas a necessidade refere-se à necessidade que a humanidade tem da revelação especial de Deus nas Escrituras, a fim de obter conhecimento do Evangelho e do plano da salvação, que não pode ser aprendido através da revelação geral da natureza e da consciência do homem. Há um perigo quando uma pessoa começa a ouvir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Isso é um perigo para a nossa fé. Nós vimos o significado do termo perspicuidade, nós vimos o significado da revelação especial, da suficiência, da inspiração verbal e plenária. Nós vimos algumas frases notáveis de pessoas muito importantes na história mundial. A de Abraham Lincoln, George Washington, Napoleão, a rainha Inglaterra, a rainha Vitória da Inglaterra. E nós vimos alguns fatos interessantes sobre a Bíblia. Nós vimos 5, 6, 7, 8, 9 fatos interessantes sobre a Bíblia. E eu quero abrir um parênteses, porque quando a gente passou nesse ponto dos fatos interessantes, exatamente no 9º, eu mostrei que a Obadias é o menor livro do Velho Testamento, 3 João é o menor livro da Bíblia, do Novo Testamento. O capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo 119, o capítulo mais curto é o Salmo 117, e o Salmo 117 fica exatamente no centro da Bíblia. Nós vimos que o versículo mais longo da Bíblia é o de Esther, 8, versículo 9, e o versículo mais curto é João 11:35. E o Raimundo, lá do outro lado, pela internet, pelo Facebook, ele falou que o versículo mais curto é Jó 3, versículo 9, eu acho. Eu acho que se a gente contar, né, pelo número de palavras, é lógico que o de Jó tem menos letras, e aí
Jó disse, é muito menor que Jesus chorou. Mas, de onde eu pesquisei isso, e não tem essa explicação que eu vou dar, mas eu fiquei pensando sobre o que Raimundo há 800 anos vem me falando, que o menor livro não é João 11,35 e é Jó, eu acho que é 3,9, se eu não estou enganado. Mas é que eu acho que para estar em coisas interessantes assim, eu prefiro colocar o nome de Jesus. Jesus chorou. Isso chama. Concordo que Jó disse, se a gente contar é bem menor. Você pode somar aí, Jesus chorou, né? Primeiro que Jesus é muito mais palavras, muito mais letras do que Jó disse. Eu acho que tem a mesma quantidade que chorou. É lógico que Jó disse numericamente o menor. Mas acontece que Jesus chorou completamente. Pensamento. Eu ia chegar lá. Essa mulher é muito demais, rapaz. Essa mulher é demais, cara. Essa mulher é demais. E há uma outra observação. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que houve essa falha? Mas Jó disse, é um versículo, Jó disse o quê? Ele não está completo. Está completo? É o menor, mas ele não está completo. Mas quando a Bíblia diz Jesus chorou, está completo. Fechou o assunto. Ouviu, Raimundo? Entendeste, Raimundo? Que Deus te abençoe, meu amado. E Deus sempre confirma, né, essas coisas. E uma também tem esse entendimento. E eu fiquei pensando, cara, eu vim ensinando isso há 800 anos. Ninguém teve a coragem e a coragem do Raimundo, né, de falar, não é Jesus chorou, é Jó disse. Então, quando ele repetir isso para vocês aí, fala, você perdeu a aula, ele nem está conectado. Glórias a Deus. Eu espero que todos estejam estudando esta apostila em casa. Deu uma trabalheira tremenda para preparar isso, rever. Cada vez que ministro esse estudo, eu abro cada apostila, eu dou uma examinada para acrescentar coisas de acordo, porque o mundo não para, o mundo traz informações para a gente. Eu não altero o teor da apostila, eu acrescento algumas ilustrações, retiro algumas coisas que serviu para o ano tal, mas que não servem, não retiro o estudo, nada do estudo. Vamos para o assunto de hoje? Quem está curioso? Aliás, quem já leu toda a apostila antes da hora? Pastor Marco. Quem mais já leu toda a apostila antes da hora? Só o pastor Marco? Vocês não leram porque esperaram ou vocês não leram porque não estão a fim de ler? Esperando, né? Então foi bem, tá bom. Agora, hoje nós vamos encerrar. E ainda tem mais textos para vocês lerem em casa. Vocês têm Bíblia em casa? Tem? Ótimo. Vamos lá. Vejamos como Deus amarrou de tal maneira, e não podia ser uma palavra de homens, mesmo escrita por homens. Presta aqui, olha aqui para mim. Como é que Deus amarrou? O homem não conseguiria fazer isso. Quando Moisés escreveu Gênesis, nós estamos falando em 3.000 antes de Jesus vir ao mundo. Quando João escreveu Apocalipse, nós estamos falando em 96 aproximadamente, depois de Jesus ter vindo ao mundo. Apocalipse é o encerramento da palavra, é a conclusão da palavra,
e Gênesis é o início de tudo. Veja quanta harmonia, veja como Deus harmonizou toda a sua palavra, como é que Deus mostrou assim para a gente: creiam no que está escrito, não deixem de crer nisso tudo que levou milênios para ser preparado. Eu usei homens de todas as classes, como nós vimos na própria introdução. A palavra de Deus foi escrita em lugares diferentes, por pessoas de classes diferentes, em tempos diferentes. Não podia ser tão harmonioso, não podia ser tão perfeito. E nós vamos ver hoje como o último livro da Bíblia, Apocalipse, soa como o final da história começada no primeiro livro, Gênesis. Vamos ler Gênesis 1, versículo 10. Vamos ler em voz alta, por favor, e devagar e respeitando a pontuação. Já. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés escreveu porque ele não existia nesse momento de Gênesis. Moisés aparece em 1400, mais ou menos, antes de Cristo. Ele escreveu porque ele ouviu Deus, ele ouviu a voz de Deus. E Deus falou para ele: a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Agora vamos ver o que João, na ilha de Pátimos, ouviu Deus falar. Apocalipse 21:1. Já. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não deixa você arrepiado, não, essa harmonia. Homens completamente diferentes. Nós estamos falando de um período de mais de 2000 anos. Nós estamos falando de uma pessoa, de um hebreu. Nós estamos falando de um judeu. Eles estão falando a mesma coisa. Um está iniciando o cenário, o outro está completando o cenário. Gênesis 1, versículo 5. Vamos ler em voz alta, já. Chamou Deus a lua dia, das trevas noite, o orvalho de manhã, o meio dia. Deus falou para Moisés: aconteceu assim, Moisés, escreve aí. Olha o que Deus falou para João para encerrar o Apocalipse 21, 25. Já. As suas portas nunca jamais se fecharão no dia, porque nela não haverá luz. Moisés entendeu que Deus falou que houve dia e noite. João está dizendo para a gente que com a conclusão não haverá mais noite. Gênesis 1,16. Já. E aí João ouviu Deus falando no capítulo 21, 23, o quê? A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. Então Deus disse para Moisés: se não houver luz, e se não houver o sol, e se não houver a luz, a terra vai ficar escura. E aí Deus criou os luminares, os luzeiros. Mas aí na conclusão de tudo, para encerrar tudo, Deus disse: agora não precisa mais do sol e nem da lua, porque a minha glória é que vai iluminar tudo. Gênesis capítulo 2, versículo 17, vamos ler em voz alta já. E assim, esta foi a sentença
E por causa da desobediência a esta lei, esta sentença infelizmente aconteceu. Desobedeceram e o homem morreu. E aí João ouviu Deus falando lá na ilha de Patmos, em Apocalipse 21:4, o quê? E nisto chorará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Primeiro o céu e a primeira terra vão passar. E por causa da desobediência à ordem de Deus, o homem morreu. Mas no final, ele enxuga os olhos de toda lágrima. E já ninguém mais vai morrer. Fala, você não morre mais. Não vai haver mais pranto nem dor, porque aquele céu e aquela terra passaram. Nós estamos esperando novos céus e nova terra. Gênesis 3:17. Já. E Adão disse: visto que aprendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comeres, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. No Apocalipse 22, versículo 3, Deus já está dizendo o quê? Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Agora veja, nós estamos dentro de um contexto, prestem atenção, do que Deus falou quando começou tudo e o que Deus falou para o encerramento de tudo. Olha o perigo de se pegar o Apocalipse 22:3 e dizer que para esse mundo, para essa terra, não haverá mais maldição nenhuma. Porque não é isso que Deus está dizendo para esta terra. Está dando para entender o entendimento errado do texto fora do contexto? Gênesis 3, versículo de 1 até o versículo 5, versículo 4. Devagar, já. Então veja bem, Deus falou para Moisés, e aí nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente diz assim, Deus não é injusto em deixar isso acontecer. Porque Deus falou o que para Adão? Se você tocar nisso, você vai morrer. Essa é a condição de Deus. Se você desobedecer, você vai morrer. É injusto Deus matar quem desobedece? Estou perguntando, é injusto? Não está escrito que a sentença é morte? O salário do pecado é a morte? Agora, por que o homem desobedeceu? A culpa é do homem. Por que o homem desobedeceu? Por quê? Pode falar. Por causa da sua mulher. A culpa é dele. Por que a mulher caiu em tentação? Por quê? Ouviu a voz de quem? Do sedutor. Veja como é que Deus fecha a história no capítulo 20 do versículo 10 de Apocalipse. Já. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, não só este, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nenhuma condenação haverá, nem há em nós, até porque o Senhor nos regenerou. Nós somos novas criaturas.
E hoje nós temos o que Adão não teve, o Espírito no seu interior, e nós temos o Espírito Santo no nosso interior. E mais, o diabo foi barrado na portaria. Ele está barrado na porta, ele não vai entrar. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, não correremos mais perigo. Vamos lá, Gênesis 3, de 22 até 24, já. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, não enchendo a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiou na espada que se levanta para guardar o caminho da árvore da vida. Deus disse para Moisés: o homem se tornou como um de nós. O homem tinha se tornado como a Santíssima Trindade, conhecedora do bem e do mal. Então percebe que quando Deus fala para não tocar, é porque Deus não queria que conhecêssemos o bem e o mal. Deus queria que nós o conhecêssemos. Porque muita gente está confundindo o bem com o mal e vice-versa. As pessoas, por conhecer o bem, elas têm reações muito apavoradas do mal. Porque não é estranho Deus dizer: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, como se isso estava fora do planejamento de Deus para conosco. Tudo, Deus, não existia mal. Existia mal onde Deus criou? O mal se apresentou dando uma ajudinha para o homem entender o que não existia, passou a existir por causa da desobediência. Está dando para entender? Amém. Não existia mal, existia o Éden, o paraíso, tudo perfeito, tudo lindo, tudo bonito. Deus sabia do mal que existia, que Deus não criou aqui coisas más. Então Deus está querendo nos poupar. E o diabo falou: eles precisam me conhecer, eles precisam ter um encontro com a maldade, eles precisam entender que vão cair por causa do mal que Deus não tinha colocado ali. E o mal não poderia fazer nenhum mal se eles tivessem obedecido o Deus bom. Se eles tivessem obedecido o Deus bom, eles não conheceriam o mal. O mal passa a ter autoridade por causa da desobediência ao bem. Então o que Deus estava dizendo? Agora eles estão sabendo o que é bem e mal. Mas nós colocamos só no bem. Rapaz, isso aqui está dando muita inspiração. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida,
E aí não dá para entender por que Deus mata quando a gente não entende o propósito original de Deus. Quando se conhece o bem e o mal, é porque a gente vai ter que conviver com o mal. E ninguém resiste. Você está aguentando viver certas situações, mas não dá vontade de chorar em determinadas situações mais. Alguém nunca pensou assim: Senhor, volta logo, não estou aguentando. Sim ou não? Era isso que Deus queria evitar. Mas o mal se apresentou. O mal falou: vamos lá, eles têm que conhecer. E a partir do momento que eles conhecem, porque estão nos autorizando a entrar, como é que podia? E quando Deus sentencia com a morte, é porque nós não íamos resistir viver para sempre no meio do mal. Porque o mal não tem escrúpulos, o mal não tem regras. E nós somos responsáveis e nós conhecemos o que é mal. Falo, você sabe o que é mal. E você sabe o que é mal por desobediência da nossa raça. Porque se nossa raça obedecesse, nós não íamos conhecer o mal. E não conhecendo o mal, não haveria necessidade de morrer. Porque não seria sofrimento para nós. Porque nós só conheceríamos o bem. Para nos poupar de uma desgraça catastrófica, Deus sentenciou com a morte. Tem que morrer, porque eles não vão aguentar viver para sempre. Morte é mal, 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 mal. E Deus não podia fazer o bem, porque nós estávamos contaminados pelo mal. E é por isso que aquele que está em Cristo é nova criatura. Nasceu de novo para viver em novidade de vida. Continuamos conhecendo o mal? Sim. Mas não obedecemos mais o mal. Obedecemos o bem. Obedecemos o bom. Fazemos parte do bem, fazemos parte do bom. É só uma questão de tempo. Agora não morremos mais. Mas não morrendo mais, não vamos viver mais com o mal. Porque no anterior diz que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Ele não pode mais fazer nada contra nós. Você está aí? Amém. Olha o que João disse para encerrar esse pensamento. Apocalipse 22, 2. Já. No meio da sua praça, de uma e outra parte do rio, está a árvore da vida, que produz 2 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para todos os povos. Deus teve que tirar a árvore da vida, porque íamos viver eternamente no mal. Mas em Apocalipse, a árvore da vida vai estar à nossa disposição. Por quê? Porque nós estamos no bem, nós estamos na luz, nós estamos em Jesus, o Verbo que se tornou carne. Gênesis 3, 24. Já. Expulso o homem, colocou seu juiz ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu nos pássaros para guardar o caminho da árvore da vida. Ninguém mais vai tocar na árvore da vida, ninguém mais vai viver para sempre, até que o Salvador nos dê vida. Ele é a árvore da vida. Fala aleluia, fala. Olha o versículo 4 do Apocalipse 22, já. Amém. Amém. Não é muita harmonia, gente? Já parou para pensar nisso? Essa harmonia que há, não só em Gênesis e Apocalipse. Isso é para mostrar que o início aconteceu isso,
mas o final foi feliz. O final é abençoado. Quando encontramos o bem e rejeitamos o mal. Não dá mais para não saber do mal, porque foi o mal que nos matou e foi o bem que nos deu vida. Você está aí? Amém. Eu quero, nessa parte introdutória, no final desta parte introdutória, compartilhar um auxílio para você ler a Bíblia. Se você não tem um plano de leitura bíblico, preste atenção nisso. Não fique satisfeito em ler apenas um versículo colocado no Facebook, no WhatsApp. Fuja disso. Você precisa ter pelo menos 1 hora por dia com o Senhor. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar com eles no jardim do Getsemane, os 3 estão cansados, os 3 estão com sono, e Jesus vai à frente para orar e diz: fiquem aqui orando comigo. E quando Jesus olha para trás, os 3 estavam dormindo. Eles começaram a orar, mas eles pararam a oração, como muitos de nós. Sentem coceira, sono, fome. Começamos falando com Deus e de repente nós estamos fazendo conta, pegando a calculadora, estamos escrevendo uma coisa para não esquecer de falar com o marido, com a mulher, com os filhos, com os pais. E você deve estar ouvindo Jesus falar: você não pode ficar 1 hora comigo? Como é que se aprende sobre Deus? Primeiro, você não pode ler textos isolados e esperar compreender a magnificência da revelação de Deus. Eu vou fazer essa pergunta. Gostaria que você, em particular, você venha falar comigo, me dá a resposta para mim em particular, em off. Você já leu a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse? Não é para levantar a mão, é para você chegar para mim e dizer assim: bispo, eu já li. E eu vou falar, eu vou encorajar você. Continue lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse todo ano. Todos os anos leia a Bíblia. Tem coisas que eu acho incrível, sabe o que? Eu já li o texto várias vezes. E ao voltar naquele mesmo texto que eu já li, Deus me ensina outras coisas. Se eu ler apenas uma vez só, eu vou perder vários ensinamentos que Deus quer me dar através do mesmo texto. Pare de ler um versículo e achar que conhece doutrina e sabe de Deus por causa de um versículo. Eu fiz questão de trazer esse assunto aqui, que fala da maldição. Cadê que eu falei? Que é um exemplo muito importante para isso. Qual foi o... Deixa eu ver aqui, não haverá noite... Que fala que a terra é maldita e depois fala não haverá mais maldição. Qual foi? Hã? 3:17. Aqui. No Gênesis 3:17, e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. O que Deus está dizendo aqui para Adão? Que a terra está amaldiçoada.
Em hipótese alguma, Deus vai voltar atrás sobre a terra. É por isso que eu estou dizendo, Deus não desdiz o que diz. O projeto de Deus não é mais essa terra amaldiçoada, são as criaturas que ainda vivem nesta terra amaldiçoada. Porque em Apocalipse Deus encerra esta questão dizendo, nunca mais haverá qualquer maldição. Mas ele não está dizendo aqui, porque o assunto que João está trazendo são os novos céus e a nova terra. Agora, se você pega versículo Gênesis 3,17, e a terra foi amaldiçoada, e outro dia você lê Apocalipse 22,3, você vai entender diferente da verdade. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nunca o trono de Deus e do Cordeiro estão nesta terra. Está dando para entender o problema de você ler textos isolados, sem um acompanhamento, sem entender o significado? Essa terra está amaldiçoada. Nada que fizermos vai mudar este cenário, porque Deus tem um projeto. Jesus disse, irei preparar um lugar para vocês. Então não é aqui o nosso destino. Deus não vai voltar atrás. E olha, pode fazer jejum e oração, Deus não volta atrás. Então nós precisamos ler de Gênesis a Apocalipse. Eu espero que vocês estejam presentes nesse estudo, que vocês vão ter uma mente aberta para cada livro, e aí você vai entender, Deus não é injusto, como eu imaginei que Deus seria se não fizesse isso, ou se fizesse aquilo. Quantos alertas, quantos profetas morreram para mostrar para o povo o que Deus estava dizendo. Nunca Deus foi injusto, nunca Deus será injusto. Nós é que somos ignorantes da palavra de Deus. É a palavra que nos dá todo o cenário de tudo, de onde saímos e para onde vamos, e quem nos leva para que esse itinerário seja perfeito e abençoado. E aí entra o Espírito Santo, gente. O velho fala do Pai, o novo fala do Filho, mas o Espírito está nos dois. Foi através do Espírito que Moisés escreveu, Isaías escreveu, Daniel escreveu. E é esse Espírito que faltou para Adão e Eva. É esse Espírito que faltou para o povo de Deus. O povo de Deus não tinha o Espírito dentro dele. Essa é a diferença. E como eles aguardaram esse batismo com o Espírito. E quando o batismo com o Espírito aconteceu, eles saíram como se estivesse saindo de si no dia do Pentecoste. Agora nós temos Deus aqui dentro, não falando com a gente através de um profeta, não mostrando para a gente do lado de fora, mas Deus está no nosso interior. Primeiro, não pensem que vocês conhecem porque você conhece um texto aqui, um texto ali, um texto lá. Você tem que ler a Bíblia. Você precisa orar, ler. Depois de ler, medite. Para pensar nisso que você leu. Uai, como que Deus permitiu tanta criança morrer? Mas Deus falou isso. Se tocar na árvore, o que vai acontecer? A questão, gente,
Deus não agiu com base no adultério de Davi com Batseba. Isso é consequência de uma natureza decaída. Tudo aconteceu no Éden. E foi sentenciado no Éden. É muita pobreza a gente querer entender qualquer doutrina baseado num texto que Paulo disse, num texto que Pedro disse e até num texto que Jesus disse. Porque o Filho não falava nada que não fosse dado pelo Pai. Então isto significa, e olha, eu estou dizendo para vocês o que Jesus falou. E Jesus falou com base no que o Pai falou. Aquele que não tem o Pai, não tem o Filho. Quem não é amigo do meu Pai, não é meu amigo. Por que Jesus falou isso? Porque o Pai falou isso. Então repare que a gente não pode descartar o Velho Testamento, que aparentemente parece que não vou nunca entender isso, e vocês vão ficar surpresos. E eu, se fosse vocês, eu ia tentar influenciar mais pessoas para estarem aqui nas quartas-feiras. Ore. Pegue a Bíblia, ou o tablet, ou onde você tiver a Bíblia. Fala: Senhor, nestes 60 minutos eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não saio lendo assim disparado para completar uma leitura bíblica. Eu leio e paro. Eu paro porque aquilo me chama atenção. E aquilo me chama atenção porque eu pedi ao Senhor antes para Ele falar comigo. Olha a oração. Está entendendo, Gisele? Senhor, fala comigo, porque eu vou abrir a Tua palavra. Ou você acha que Deus vai querer que você leia tudo correndo para você dizer: eu li a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse? O objetivo não é esse. O objetivo é ouvir a voz de Deus. O objetivo é conhecer a vontade de Deus. E você não pode conhecer a vontade de Deus baseado em Hebreus. Porque Deus não se apresentou apenas na Epístola aos Hebreus. Eu estou falando de um livro em que Jesus está sendo apresentado ali como o maior, o superior, o sacrifício eterno, incomparável. Mas você não pode conhecer Deus só conhecendo o livro de Hebreus. Você vai conhecer Deus lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você vai temer a Deus porque você ouviu que Deus, num momento crucial para Israel, a terra se abriu. Porque rebeldes se rebelaram e a terra sugou os rebeldes. Você vai aprender a obedecer à liderança, não por causa daquele convite light de Hebreus 13:17. Obedecei vossos guias, obedecei e submetei aos vossos guias espirituais, porque eles são bonzinhos, oram por vocês, velam por suas almas. Não, você vai aprender a obedecer e se submeter aos líderes espirituais, porque senão a terra abre e joga você lá para dentro, para você não ser um exemplo negativo no meio da igreja. É por isso que a gente tem que entender o velho. No velho está a graça de Deus, sim. E quando Deus abria a terra para puxar os rebeldes, Ele já tinha falado uma meia dúzia de vezes.
eu vou ficar muito feliz de sentir meu ministério muito enriquecido e abençoado se com este estudo bíblico eu conseguir fazer de vocês devoradores da palavra de Deus, leitores da palavra de Deus, estudantes da palavra de Deus. A ordem aí certa é: ore, leia, estude e medite. Você tem que ler e parar, porque se você orar com o teu sincero coração: Senhor, fala comigo, desliga tudo. Se a Bíblia está no tablet, tire e ponha ele no modo avião, ponha ele no offline, não deixa nada, porque Deus não vai falar mais alto porque você está ouvindo outra coisa. Deus não vai falar. Está dando para entender? Fala: Deus não vai falar. E aí fala assim para pessoas assim: Deus não vai falar. E coitado de você, fala. Você vai ter que depender das mensagens que o bispo vai ter que pregar aqui para você. Deus quer que você cresça. E só tem uma maneira de crescer: é no conhecimento e na graça do Senhor. Ore, leia, estude e medite na palavra de Deus. E em quarto lugar, faça as seguintes perguntas para o Senhor. Primeiro, peça a Ele, ore para Ele falar contigo. E aí depois pergunte para Ele: o que este texto, este versículo, este capítulo, o que esta passagem, o que esta história realmente significa, Senhor? Segundo, pergunta para Ele: o que isto tem a ver comigo? Onde estou inserido nisso aqui? Porque nem judeu eu sou brasileiro do Engenho Novo. Eu não nasci em Hebron. E o estudo vai mostrar para vocês como você é um judeu nascido no Brasil. E a terceira pergunta que você vai fazer para Deus: como eu posso aplicar isso na minha vida? Porque só ler e saber e não aplicar não tem sentido. Não foi isso para isso que Deus falou. Deus falou para que a gente aplique na nossa vida. Quando Deus disse: não toque nessa árvore, se não entendeu, pergunta: mas Senhor, por que eu não posso tocar? Porque se você tocar, você vai morrer. Aliás, Deus já tinha dado a resposta. Mas se não entendesse, pergunte a Deus. Por isso que eu estou falando para vocês. Essa é uma receita minha, pessoal. Eu não assumo a palavra de Deus por causa de um versículo, por causa de um texto fora de um contexto. Eu oro, eu vou lá para o meu valzinho de jaboque com a minha Bíblia, falo: Senhor, fala comigo. Se sou acordado de madrugada, Senhor, fala comigo. E eu abro a Bíblia. É assim que Deus fala com a gente. A sua oração tem que mostrar para Deus o desejo que você está dele. E só tem uma maneira de você ser suprido pela presença dele: é lendo a palavra dele. Teu coração vai encher. Então, quando você fala: Senhor, fala comigo, porque eu quero entender, eu quero saber o que isso tem comigo e o que isso realmente significa, e como eu tenho que fazer para te obedecer aplicando isso na minha vida. Então você fala com Deus, orando. Deus fala contigo na tua leitura, no teu estudo, na tua meditação. E aí depois você fala com Deus, perguntando: me ajuda, o Senhor vai me ajudar?
Porque se o Senhor não for comigo, não adiantou nada eu ficar 1 hora lendo a tua palavra e ouvindo a tua voz. Porque essa é a lição que Moisés dá para nós. Tá bom, Moisés, vai lá, eu vou mandar os anjos te abençoarem. E Moisés falou, não quero o anjo me abençoando, não. Se o Senhor não sair comigo, com a gente daqui, eu não vou sair com esse povo desse lugar. Se você parar 1 hora por dia e você não falar isso para Deus e não tiver esse desejo no seu coração, você perdeu tempo. E muita gente está perdendo tempo. E muita gente está fazendo orações repetitivas. E muita gente está pedindo coisas que Deus não vai dar. Experimente pedir a Deus para Ele falar contigo. E aí você vai viver um verdadeiro cristianismo. É só através da palavra. Não existe outra mágica, nem corrente, não existe nada não. É mentira. Quem está falando que existe é mentira. Pessoas que não leem, que não estudam, que não meditam na palavra de Deus, não consideram como cristãos. Os neófitos sim, está começando aí. Eles sim. Nenhum de vocês aqui, não sei com quem eu estou falando, esses dois estão no prazo de validade. Esses dois estão dentro de uma carência, porque estão começando a vida agora. Mas nós, não. Você não, fala para quem está ao seu lado, você não tem desculpa. Fala. Você não tem desculpa. Amém, gente? Amém. Você agora tem a Bíblia e tem essa introdução aí para te dar uma ajuda. Quando você ouvir ler um termo lá, tem alguns termos aí que eu trouxe da Bíblia para te enriquecer. E eu tenho a cada final de apostila, no final de cada apostila tem umas coisas chamadas vitaminas espirituais. Você aqui está tendo textos que vão te elucidar, olha aqui, vão te alertar, abrir a sua mente dentro disso tudo que foi falado, a palavra de Deus. Então são 7, você vai estudar cada dia. A primeira dada por Deus, a Bíblia. A Bíblia deve ser entesourada. Bota aí, entesourada, está em tesourão, em tesouro. Deve ser em tesouro, não, entesourada. Deve ser guardada no coração. A Bíblia é a lâmpada. A Bíblia é o alimento. A Bíblia é cumprida. A Bíblia é completa. Mas o senhor falou para não ler textos isolados? Mas eu não estou dando textos isolados. Eu estou dando textos para enriquecer tudo isso que a gente ouviu nessas 3 semanas. Mas isso não isenta você de ter a sua leitura diária. Entenderam ou não? Até porque esses textos que eu vou colocar, que eu coloco nessas vitaminas espirituais, não são tão grandes, não são vários capítulos, são assuntos pertinentes ao livro estudado, no caso a introdução. Vocês estão aí? Faltam 5 minutos, vamos ficar em pé. Entendeu, Luiz? Está entendendo? Qualquer dúvida, olha aqui para mim, qualquer dúvida, anote aí a sua dúvida, traz para mim, que eu vou, se você quiser eu falo, olha, fulano me fez essa pergunta. Se você não quiser, eu não vou falar que você fez a pergunta, eu vou fazer a pergunta sem falar que você fez a pergunta. E a sua pergunta vai ajudar outras pessoas, com certeza. Isso, Raimundo entrou, gente. Aí, Raimundo, todo mundo mandando abraço para você. Depois eu vou te explicar direitinho. E nos traga no domingo para te servir.
com o nosso louvor, nossos dízimos e ofertas e para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vão na paz do Senhor.